Boa noite, André, boa noite, Angélica, Maria Márcia, Sandra, boa noite, Kátia, Matilde, com quem ainda não tinha falado, e Edna, né? Então, pessoal, vamos já dentro do nosso horário fazer como nosso roteiro a leitura de Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, hoje com a mensagem de número 36, onde a benfeitora nos diz. Acho que a Elisete não está ainda conosco, certo? Eu vou fazer então a prece e nós vamos depois então passar a palavra ao nosso irmão Fernando. Mas então, vamos dando sequência. Mensagem de número 36. Assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando-o. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado, ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Vamos então orar, na sequência, vamos então nos unir e elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, neste momento, Senhor, 19 horas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para aprofundarmos um pouco mais nessa doutrina consoladora que o Senhor nos enviou, para nos trazer de volta a lembrança do Teu Evangelho, assim como desdobrar entendimentos novos e lúcidos, necessários às dificuldades da vida, especialmente, Senhor, nesse momento que agora atravessamos. Precisamos de todos os recursos espirituais, morais, que pudermos dispor, mercê da Tua bondade, mercê do acréscimo da misericórdia de nosso Pai. Que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos que estaremos juntos para aprender, para fortalecer o nosso entendimento, as nossas convicções, renovar as nossas disposições para a luta, para o enfrentamento, não é enfrentamento que enche nossas mãos de violência e nosso verbo de palavras inflamadas, o enfrentamento com resistência moral, com fé, com otimismo, sabendo que tudo está dentro da perfeita divina ordem, conforme estabelecida por nosso Pai e dirigida pela Tua bondade, Senhor, pela Tua infinita ternura por todos nós, os Teus irmãos menores. Assim, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga das casas que aqui estão reunidas, em nome de nosso Senhor, em Teu santo nome, Jesus, e acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião, encerrada não, por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos começando, né? Eu dando por encerrada, não, dando por iniciada, né? Estamos começando aí nosso encontro, hoje com o nosso irmão Fernando Gonçalves, nós viemos conversando. Fernando é nosso irmão querido, como todos os outros também, nosso irmão querido, né, de quem a gente está sempre muito saudoso, que o Fernando nem sempre pode estar com a gente, mas hoje reservou esse tempinho para vir nos encontrar, e é o nosso expositor, é quem vai desenvolver o tema da noite, na programação do Grupo Espírita Gabriel de hoje, é o Livro dos Espíritos, nas questões da 422 a 424, que nosso irmão Fernando vai desenvolver, vai expor,
até aí mais ou menos 19h30, vai trazer o seu estudo, vai trazer as suas reflexões, a sua pesquisa, e mais ou menos aí das 19h30 até um pouquinho antes das 8h, aí sim nós vamos poder abrir os microfones aí para os nossos comentários, para nossas perguntas, observações. Então, passamos então a palavra a você, Fernando, pedindo a espiritualidade amiga, até o mentor espiritual que te inspire, que te envolva, que você possa ser o intérprete com a palavra fácil, como diz lá o nosso irmão Zemir, com a palavra fácil, traduzindo aí o que a espiritualidade tem a nos dizer na noite de hoje. Que Jesus esteja contigo, meu irmão, meu amigo. Graças a Deus. Obrigado, Jaque. Gente, boa noite, queridos amigos, queridas amigas da casa de Gabriel, que eu tenho uma estima muito grande, tão grande, né, de tantos anos lá para trás, né? E um amor e um carinho que continua sempre. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo saudar, né, vocês e esperando sinceramente que todos estejam bem, se cuidando e bem. Então, eu tive a alegria, na verdade, de ser convidado para falar sobre esse tema, que é um tema que parece assim um pouco distante da gente, né? Que é a questão da letargia e da catalepsia. É um tema até um pouco técnico, né? De certa forma, né? Um pouco mais científico, talvez. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 8. Mas é curioso que a gente começa lembrando o lugar em que esse tema está dentro do Livro dos Espíritos. No capítulo 8, na parte 2, sobre a vida espiritual. E é o item que fala da emancipação da alma. Esse item, a letargia, a catalepsia, está junto com sono e sonho, visitas espirituais entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, é muito mais fácil a gente perceber essa questão da emancipação da alma nesses temas que eu acabei de falar agora, né? Dupla vista, êxtase, sonambulismo, sono e sonho. Mas letargia e catalepsia, o que esse tema tem a ver com a emancipação da alma, né? Então é isso que, na verdade, que a gente vai procurar ver hoje. Porque, inclusive, com algumas atualizações, nessas 3 perguntinhas, Kardec começa, na verdade, a fazer uma distinção entre letargia e catalepsia, que precisa ser entendida, essa distinção que ele faz, como sendo um uso de termos que eram conhecidos no século XIX. Hoje em dia, já não é mais assim que a gente fala, né? Ou pelo menos essa distinção não cabe tanto mais. Mas Kardec, lá no finalzinho, ele vai logo explicar que o que é letargia e catalepsia? São mortes aparentes, perdas temporárias de sensibilidade e do movimento por causa fisiológica ainda não explicada. Então ele vai dizer isso sobre letargia e catalepsia. As duas são essas coisas aí. E essas causas fisiológicas ainda não explicadas, pasmem vocês, continuam não explicadas. Então, até hoje, a ciência, a neurologia, a medicina ainda não tem clareza total sobre as causas da catalepsia, né, que é o termo que hoje em dia se usa mais. O termo letargia, ele já caiu um pouco em desuso. Ele era importante no século XIX, né, quando estava surgindo as ciências neurológicas, quando estava surgindo a medicina, estava se transformando num campo científico de saber. Então, se fazia essa distinção. Tinha uma grande pesquisa nessa área, né, fisiológica, neurológica, no século XIX, para tentar se entender uma série de fenômenos, né, como o próprio sonambulismo, como é que chama aquele que às vezes dá aquele susto que a gente debate um pouco, como é que chama? Esqueci, agora me faltou a palavra. E fugiu. Até hoje tem que a gente bota alguma coisa na boca da pessoa. Epilepsia, isso, obrigado. Então, a ciência naquela época estava tentando encontrar respostas e fazia realmente estudos muito sérios, né? E aí, em função desses estudos, para catalogar, para caracterizar esses fenômenos todos, ela foi dando nomes, foi dando termos, né? Então, aí por isso, eles separaram catalepsia e letargia. No Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte diferença entre um e outro. Ele vai dizer que letargia é também uma morte aparente, uma perda temporária de sensibilidade, de movimento, né?
só que de maneira total. Então, é como se a pessoa ficasse, de fato, totalmente paralisada, perdesse, de fato, o movimento, ele continua consciente, tanto que Kardec pergunta lá na primeira pergunta, né? O espírito, se ele está consciente de alguma forma, ele pega por onde os sentidos, né? É pelo olho, é pelo... O que é? Quer dizer, é o espírito que sente, vai dizer Kardec. É o espírito que sente. E aí já é a primeira pista, o primeiro gancho para a gente entender o que tem a ver esse tema com o tema do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma. Ora, se o corpo está parado, está inerte, sem sensibilidade, mas ele está consciente, então existe alguma coisa além da matéria. Esse além da matéria é que linka, que vincula esse tema à questão da emancipação da alma. É claro que nos outros itens é mais claro, é mais evidente que a alma sai do corpo e vai ter relação no mundo dos espíritos, mas por uma ação voluntária. Nesse caso específico, é menos por uma ação voluntária da alma e do espírito, que eles devem entender essa emancipação, e mais do ponto de vista que existe algo para além do corpo. Esse que é o argumento principal aqui de Kardec nesse item. Isso é que vai fazer com que a gente entenda o que essa duplinha, letargia e catalepsia, faz dentro desse capítulo, né? A função deles aqui é muito mais de mostrar que existe algo para além do corpo físico. Porque muitas das pessoas que eram estudadas desde o século XIX até hoje, algumas delas reportam, narram para a gente, os médicos, né, os cientistas, lembranças de situações vividas durante o período dessa paralisação, dessa morte aparente. Então, se estava, né, percebendo, escutando coisas, pessoas falando coisas, situações, ruídos e coisas que aconteciam, e que ela lembrava disso depois de um certo período, é porque ela estava consciente, né? Então, os espíritos vão dizer que o que está consciente é o espírito, não é o próprio corpo. Então, essa distinção vai permitir a gente fazer isso. A pergunta que a gente pode fazer também uma pergunta, que é a relação que a letargia, que seria esse estado de paralisação total do corpo, que permitiria a gente confundi-la com a própria morte, por isso que tem o termo morte aparente, se ela não poderia se confundir com o que a gente hoje em dia conhece como coma, o estado de coma, né? E aí é interessante que eu fui lá pesquisar, que eu não sou da área de saúde, né? A gente foi lá procurar um pouquinho para ver, né? Então, o estado de coma, ele também é um estado de paralisia, né, geral do corpo, onde há menos reações físicas do que no estado de letargia, né, de catalepsia, no sentido que colocava Kardec. Mas a diferença principal é que o estado de coma, ele é muito mais duradouro. Ele precisa ter pelo menos mais de 30 dias para ser considerado coma. E ele pode se estender por muitos anos. Então, a gente, de vez em quando, se surpreende com a notícia, né, nos jornais, na televisão, de que uma pessoa retornou do estado de coma depois de 20, 30, não sei quantos anos. Então, isso é um estado de coma. Então, no caso da letargia da catalepsia, esses estados de perda temporária de sensibilidade, de movimento, não são tão longos. Eles podem ser de horas a apenas alguns dias. Então, não dá para a gente pensar isso como sendo atualmente o que a gente chama de coma. Essa diferença é uma diferença legal de fazer, né? Agora, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer essa diferença de letargia, que seria esse estado de uma paralisação total do corpo, ainda que o espírito esteja consciente, com a catalepsia, que é a paralisação de uma parte ou outra do corpo. Essa é a distinção que Kardec vai fazer na época, né? Então, a letargia seria uma paralisação mais geral, e a catalepsia seria de partes específicas. Uma mão, um pé, uma perna, um pescoço, na cabeça, você não consegue mover aquela parte do corpo. Ela fica paralisada, você não tem controle sobre ela. Então, ele vai chamar isso de catalepsia. E o geral, que é a morte aparente mesmo, de letargia. Então, como eu falei para vocês no início, essa distinção que Kardec fez está baseada no conhecimento da medicina, da neurologia, no século XIX, que era a época dele. Então, hoje em dia, não se fala
faz mais essa distinção entre letargia e catalepsia, se adota mais o termo catalepsia de maneira geral, que tanto pode ser para partes específicas do corpo, quanto para a totalidade do corpo. Né? Então, é muito interessante, porque independente dessas distinções, ou dos nomes, né, que a gente vem a dar ao longo do tempo, que você sabe que os nomes mudam, os entendimentos mudam, mas o que interessa é o que esses fenômenos implicam do ponto de vista espiritual. A gente vai lembrando que também não são fatos tão incomuns. Desde muitos anos já se tem notícia desse tipo de fenômeno de paralisação, né? Então, os exemplos mais comuns são do próprio Lázaro, da ressurreição de Lázaro, né? Conta que Jesus, na verdade, percebeu esse estado de letargia, que seria, né, na visão de Kardec, naquela época, seria o estado letárgico, no sentido de ser uma paralisação total, de uma morte aparente. Hoje em dia, a gente chamaria isso de catalepsia. Né? Então, Lázaro estava paralisado por uma razão que a gente desconhece, pode ser fisiológica, pode ser uma questão... Hoje se atribui muita ideia de catalepsia à depressão, ao uso de alguns tipos de medicamento, tem várias outras pistas que foram sendo encontradas, mas nenhuma que explique a causa específica. Né? Mas então, o que Jesus teria feito no caso de Lázaro? Percebendo esse estado de letargia, de paralisação, ou seja, o espírito estava lá, mas não tinha condições de assumir as suas funções vitais, de reanimar o corpo, então ele vai e tira Lázaro daquele estado. Então a ressurreição, o termo ressurreição aí no caso de Lázaro, é interessante porque, de fato, aí ele cabe, se a gente quiser, né? Se a gente quiser considerar aquilo como morte, a gente sabe que é uma morte aparente, não é uma morte verdadeira, né? É uma morte aparente. Mas se a gente considera que ressurreição é voltar no próprio corpo, voltar à vida no próprio corpo, aí está valendo ressurreição de Lázaro, né? Porque aí ele voltou para o próprio corpo dele, voltou para a vida no próprio corpo. Então faz sentido. E Jesus, então, simplesmente ele desmontou, ele desativou aquele estado de paralisia com a força magnética dele, com a força espiritual dele, né? Um outro caso que é muito famoso, mais recente nosso aqui, é no livro Céu e Inferno, no caso de Antônio B., que eles às vezes não citam, né, o sobrenome das pessoas. Então Kardec vai estudar no livro No Céu e Inferno aqueles casos, aqueles espíritos encarnados que vão contar suas experiências para poder tentar ver mais ou menos, antecipar, né, entender a causa de algumas questões e as consequências das ações humanas no plano espiritual. Então ele vai justamente conversar, entrevistar Kardec, né, um espírito desencarnado chamado Antônio B., que tinha tido um problema dele ter falecido, ter desencarnado, devido a um estado de catalepsia que foi considerado morte. E ele foi enterrado mesmo. Depois o espírito, né, desencarnou mesmo. Foi enterrado vivo, né? Desencarnou mesmo. E aí, conversando com esse Antônio B., no livro, né, na entrevista que depois deu dar origem ao caso do livro Céu e Inferno, o espírito veio dizer que aquilo foi uma experiência de expiação, de fato, porque ele, em outra encarnação, tinha, de fato, enterrado a mulher viva. Então, ele também foi enterrado vivo, só que sob o estado letárgico, né, que Kardec chama de letárgico, que a gente hoje chamaria, basicamente, de catalepsia mesmo, né? Então, é interessante que é um caso também da literatura espírita, também no século XIX, e que, em função da gente guardar esse momento histórico do século XIX, a gente vai dizer que isso foi um estado letárgico, que esse senhor Antônio B. teve, e que faz com que muita gente, durante muito tempo, considerasse, de fato, que a pessoa morreu mesmo, porque não tem pulso, não tem batida cardíaca, fica muito baixinho, né? Você não consegue identificar fisicamente, muitas vezes, os sinais vitais da pessoa. Então, numa primeira vista, se considera que a pessoa realmente desencarnou. Pega o nome morte aparente. E muita gente já foi enterrada assim. Muita gente foi enterrada. Achando, né? E algumas vezes conseguiam até, a pessoa despertava antes, porque não é uma coisa que demore muito tempo, pode durar de horas o estado, né? De horas até alguns dias. Então, se a pessoa tem sorte de acordar antes, né? Não morre enterrado. Mas aconteceu, deve ter acontecido muitas situações, em outras épocas mais antigas, onde não se tinha recursos materiais, né, médicos que tem hoje, para poder identificar, tirar dúvida se realmente, de fato, isso aconteceu. Muita gente deve ter sofrido bastante por conta disso. Então, até por isso, inclusive, que hoje em dia não se enterra, né,
uma pessoa que desencarnou logo de cara. Demora-se alguns dias, né? Pelo menos 1 ou 2 dias, isso demora, porque dá tempo, se acontecer alguma coisa, dá tempo, né? E em alguns países, se demora até mais de 3 dias para se enterrar. Outro dia eu fui saber, um amigo meu que está morando na Alemanha agora, a gente conversando, uma amiga minha que é alemã, na verdade, e ela teve, a mãe dela que faleceu ano passado, né? Não foi por causa de Covid, foi outra coisa mesmo, já tinha umas questões de saúde. E na Alemanha é uma burocracia tão grande para você conseguir enterrar que ela demorou uns 3 a 4 dias para ser enterrada, mas isso é o normal lá. Não se sabe se é em função, né, de algum cuidado extra que se tem, mas o fato é que também no Brasil a gente sabe que não é imediatamente. Tem que demorar, tem uma burocracia que tem que resolver sempre, né, da funerária, aquela coisa toda, mas também se tem noção de que esse estado, quer dizer, o desencargo, ele precisa ter um tempinho aí, né, até do ponto de vista material mesmo, do cuidado, dos nossos rituais que nós temos aqui, sociais, culturais, a questão da gente velar, né, de despedir, mas no fundo isso ajuda a dar um tempinho para a gente, né, num caso excepcional como esse, consegue reverter algumas situações, né? E por fim, a gente tem o caso da própria Ivone Pereira, né, que também é outro caso clássico, né, que ela, quando era bebê, da tinha dias nascido, ela também teve um estado letárgico, né, não sabe bem se letárgico catalético, no sentido de Kardec, mas ela foi dada como morta logo no iniciozinho da sua vida. E aí, só que ela voltou, né, dentro de algumas horas ela voltou, e não foi, né, dada como morta mesmo, né, mas se chegou a achar que ela tinha morrido, né, recém-nascida, alguns dias de vida ainda. Então, você vê que são situações que não são tão comuns, e às vezes a gente passa alguma coisa com uma pessoa conhecida, que a gente ouve falar, e a gente não identifica ou não reconhece como sendo esse tipo de fenômeno, mas é um fenômeno que não é assim tão incomum que a gente imagina. Recentemente, inclusive, estava lendo na jornal Correio Espírita, 2015, se eu não me engano, tem a Dilson Mota de Santana, que estava contando alguns casos, e ele estava lembrando, acho que recentemente, em 2014, teve um caso desse que Kardec chamou de letargia, né? Mas que hoje a gente está chamando mais de catalepsia mesmo, que como sendo o geral, né, que paralisa total, a morte permanente. Hoje a gente chama isso mais de catalepsia, né? De Kardec era letargia. Um caso de 2014 de uma médica, uma senhora polonesa de 90 anos, que foi dada como morta, e com atestado médico e tudo, né, a médica polonesa, ela foi, fez todos os exames, olha que louco, né, com os recursos de hoje, são casos recentes, 2014, né, a gente não está falando nem da Ivone Pereira, que era lá, anos 50, isso, né, anos 40, talvez, né, então, é uma medicina mais avançada de hoje, né, então que a médica que estava assistindo essa paciente, essa senhorinha de 90 anos, ela fez os exames e deu ela por morta mesmo. E quando foi a surpresa de todo mundo que a mulher volta do estado cataléptico já dentro do ML lá, né, já com o corpo guardado lá dentro do, né, correspondente lá ao ML, o pessoal lá tem um susto danado porque o corpo começa a se mexer e aí a mulher não tinha morrido coisa nenhuma, só que tinha horas, né, mas eles, ou passaram alguns dias, talvez, não é muito preciso a informação, mas possivelmente alguns dias se passaram, ela estava ainda lá, não tinha sido enterrada propriamente, né, estava ainda lá no serviço de IML, quando o corpo voltou a ter movimento, o espírito retomou as ações do corpo. E aí a médica ficou numa situação muito chata, né? Porque ela fala assim, olha, não foi responsabilidade da minha falta, eu clinicamente, dentro do que a gente conhece hoje, não identifiquei como sendo um estado cataléptico, né? Então é muito curioso essas situações que ainda hoje acontecem e ainda passam, às vezes, muitas vezes, desapercebido mesmo pela ciência atual. Então, é um fenômeno que, de toda forma, é interessante porque fala para a gente essa situação entre corpo e espírito, né? Como que a gente não é o corpo, tem alguma coisa que está lá, que anima, né? Sem essa ação, não há vida como a gente conhece. Então, nesse sentido que ele coloca, de certa forma, o espírito, se ele está consciente, ele só não está conseguindo agir sobre o próprio corpo, ele está emancipado do corpo, de certa forma.
Ele está emancipado, mas não porque ele queira, não uma ação voluntária, né, como nos sonhos, como nas visitas espirituais, como no êxtase, na dupla vista, no sonambulismo. Não é ele que voluntariamente deixa o corpo e vai fazer alguma coisa, depois se lembra e tal, parará. Ele simplesmente não consegue atuar sobre o corpo físico. Mas isso aí já serve para a gente, então, tirar essa ideia, né? Ou melhor, pensar nessa ideia, aceitar essa ideia de que há algo mais aí que não é apenas o corpo, né? Por outro lado, tem uma outra coisa muito curiosa que Kardec vai falar no finalzinho da catalepsia, que ele vai dizer que, por vezes, a catalepsia é provocada por efeitos magnéticos. E eu fiquei pensando, gente, que efeitos magnéticos são esses? Né? Que coisa engraçada. E Kardec fala e ponto. Ele não diz que efeitos magnéticos seriam esses. E eu fiquei, né, assim, intrigado com isso, porque ele não desenvolveu, né? Mas, por sorte, justamente lá nessa mesma matéria desse Correio Espírita 2015, o Adilson Mota de Santana conta um caso em que ele foi chamado no centro espírita para ele foi chamado para dar uma palestra, uma coisa assim, e durante a reunião pública, uma jovem recebeu um passe magnético, um passe, que paralisou as suas pernas. O passe paralisou as pernas dela. E dentro da terminologia do Kardec, do século XIX, o que ela teria tido foi uma catalepsia, no sentido de uma paralisação parcial temporária, né? Então não foi o corpo todo, ela só não conseguia andar. Imagina, gente, cuidado desse médium que deu o passo da pessoa, a pessoa não consegue andar, paralisou a pessoa. Então, o médico ficou todo bolado, né? Porque ficou assim, preocupado, né, gente? Como é que se fui eu, a culpa foi minha, não passei direito, não dei passo direito, né? Não estava preparado. A gente começa a encher a cabeça de bobagem. Mas é porque, de fato, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, às vezes, certos tipos de ação, inclusive como a do passe, né, que são energias, né? Às vezes aquela energia naquela pessoa, naquele momento, desenvolveu aquele efeito de uma paralisação, porque obstruiu alguma coisa energeticamente, sabe? Tem os chakras, né? Aquela coisa toda. E aí, o Adilson Mota de Santana vai dizer que, no caso desse, mais valeria a pena, então, fazer uma dispersão fluídica do que propriamente uma concentração fluídica, porque a concentração fluídica, que faz parte, né, é a segunda parte da etapa da aplicação do passe, você primeiro dispersa para depois, né, concentrar, também o médico nem ia saber, né? Mas uma vez que aconteceu aquilo, mas eu comecei a imaginar que aquilo era um efeito cataléptico. A pessoa parou de andar, e aí o que você vai achar, né? Aí ele conta, né, que o povo todo ficou nervoso, preocupado, imagina uma reunião pública, a pessoa não anda mais. Os médicos todos cercaram a menina, não uma jovem, cercaram a menina, todo mundo dando passo na garota, tadinha, concentrando mais energia ainda. A menina não conseguia andar mesmo. Então, mas aí depois de muito tempo, que isso não sei, talvez ele não explica, mas imagino eu que por algum tipo de informação espiritual, né, alguma informação posterior, os espíritos têm esclarecido essa situação. E aí, nesse caso, isso mais valia a pena, né, o pessoal, em vez de ficar todo mundo em cima dando passe nela, fazer uma dispersãozinha básica, bem básica, né, assim, que aí tirava um pouco aquela ação magnética, que, por acaso, por uma, não sei se uma fatalidade, né, a gente não vai dizer isso, mas por, sei lá, um azar, uma situação, né, um acidente, assim, naquela pessoa, naquela situação, gerou esse tipo de efeito, de consequência que não é comum. Porque também a gente está falando aqui de coisas que não são comuns. Letargia da epilepsia não é, de fato, uma coisa, ela não é incomum, mas também não é uma coisa que vive todo dia. Então a gente não imagina que um passo magnético vai dar. Mas aí eu falei assim, Kardec, lá no século XIX, já tinha pescado alguma coisa, porque ele falou assim, que catalepsia podia ser por razões magnéticas. Aí esse caso eu acho que vem ilustrar bem, né? Porque às vezes a gente não, aí teria que estudar bastante fluidoterapia, teria que estudar bastante toda a parte, né, do magnetismo, para ver que implicações certos tipos de energia podem causar no nosso corpo físico, não é? Então, é diferente, por exemplo, quando a gente tem outras situações com que a gente também confunde, também é uma forma de letargia. Quando a gente fala que a letargia hoje em dia, a gente chama isso de catalepsia projetada,
que é aquela que algumas pessoas vivenciam quando estão em estado de sonolência e voltam do sono, do estado de sono, acordam e não conseguem se mexer. Né? Esse é um exemplo mais em conta, assim, mais próximo da gente, do nosso dia a dia. Né? Sempre a gente escuta alguém que passou por uma situação como essa. Eu estava assim, me debatia, ficava nervoso, ficava em pânico, porque eu não conseguia, eu via meu corpo, não conseguia mexer o corpo. Ele vai dizer que isso é um estado, hoje em dia, a gente considera isso também um estado catalético, ou seja, de paralisação, não é uma morte aparente, né? Mas é uma perda temporária de sensibilidade de movimento. E aí vão dizer, hoje em dia se explica um pouco isso, no caso dessa catalepsia projetada, que é um termo científico atual, eles vão dizer que o cérebro, ele, quando a gente vai dormir, é uma máquina fabulosa, né, o corpo humano, né? Ele diz que o cérebro, quando a gente dorme, ele desliga umas chaves de funcionamento físico, para a gente relaxar e poder descansar. Para os órgãos poderem relaxar, poderem fazer as coisinhas deles, o trabalhinho deles de noite, né? Por isso que a gente tem que ter horário regrado de sono, porque tem horas que o corpo ele tem que se refazer, e essa hora é o período do sono, quando a gente está com a chavezinha lanterna desligada. Se a gente não dorme, se a gente come muito de noite, e fica com o estômago pesado de noite, não vai fazer boa digestão, vai atrapalhar o processo todo. Então, eles dizem que o cérebro, às vezes, não desliga totalmente, não relaxa totalmente, e às vezes pode dar essa dificuldade da gente não conseguir. O cérebro, como ele não desliga, ele não dá o comando direito. Então, às vezes, dá uma creca qualquer aí, que pode gerar em algumas pessoas algum tipo de distúrbio, algum tipo de situação, de um desequilíbrio, que pode, inclusive, demorar o corpo a gente voltar a ter de novo acesso ao corpo físico, né? Então, claro que a gente espiritualmente vai explicar isso de outro jeito também, mas fisiologicamente tem essa questão cerebral e dos comandos que o cérebro dá para o corpo de a gente retomar ou não retomar a ação, o controle e o domínio do próprio corpo. Né? Claro que a gente sabe que também tem outras coisas além disso, do ponto de vista espiritual, né? Mas tem uma questão fisiológica que acontece também nesses casos. E essa parte a ciência já começa a entender um pouquinho melhor, né? E aí, para terminar, então acho que é isso, quer dizer, é muito interessante como Kardec, já no século XIX, já ia chamando atenção para esse tipo de fato e usava isso como mais um fator para se entender essa emancipação da alma, né? Para se entender um pouco essa condição que nós temos de não ser nós não somos o nosso corpo, né? A gente habita um corpo e a gente tem relações com esse corpo de muitas maneiras diferentes. A gente age sobre ele, mas às vezes pode ficar impossibilitado de agir sobre ele. Isso marca essa divisão, essa separação, essa diferença entre uma coisa e outra, e isso ajudou muito Kardec e o próprio Espiritismo a fortalecer o argumento da vida espiritual, da existência do espírito, e através dessa ideia mesmo da emancipação da alma, né? Então, gente, em linhas gerais, acho que era um pouquinho, são duas perguntinhas, né? Mas eu acho que já tem um materialzinho bom para a gente conversar depois, se vocês quiserem, tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada, Fernando, aí pelo que você trouxe para nós. A gente, nessa adaptação, né, de fazer a reunião à distância e dar a oportunidade das pessoas falarem, conviverem, tivemos que fazer um pouquinho essa redução, para não ser aquela palestra de 1 hora, terminar, a pessoa entra muda e sai calada, então a gente, a meia horinha, o expositor pega um tema pequeno e desenvolve, traz ali a informação da maneira como ele achar melhor, e a gente aí tem um tempinho para essa convivência de estudo, né? Uma convivência doutrinária dentro do tema, né? Lembrando que o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. Essas três coisas, isso é o tripé da doutrina espírita. Quem já é espírita há algum tempo já escutou falar isso muitas vezes. E é o tripé, realmente, a estrutura da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Então, e são três coisas inseparáveis, né? Houve um tempo aí que você falava assim, eu gosto do evangelho, que é só a parte moral, a Gênese é só ciência. Não. Nos 5 livros da codificação espírita, nós temos os 3 aspectos o tempo todo.
Então, hoje, o Fernando ele já anunciou, ele sabendo aí a saia justa que eu coloquei nele, né? Já sabendo que o tema é científico, é um tema técnico, ele já alertou, né? Hoje a gente está com uma parte um pouco técnica, vamos convidar aí um pouco até as atualidades, né? Porque do tempo de Kardec para agora já teve descoberta de como é que o cérebro funciona, etc. Ele está colocando as referências aí no chat, obrigada, para depois quem quiser pesquisar. Então, isso só para lembrar que nós, espíritas, ao aderirmos à doutrina, estamos aceitando um convite permanente ao estudo. A doutrina espírita consola, ela conforta, ela traz todo esse apoio, né, esse suporte moral, mas ela é um convite ao esclarecimento, ela é um convite à instrução. Por isso que lá no Evangelho tem aquela página, Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Porque essa parte que o Fernando trouxe, se ela é trazida assim, jogada, não, que não foi o que ele fez, muito ao contrário, mas se ela fosse jogada, alguns de nós talvez ficaremos a nos perguntar por que a gente está estudando isso. Mas está lá no livro dos Espíritos, então é lição de casa, lição de aula, lição para toda hora, para todo dia. Para nós entendermos, mais uma vez, se é que já não está claro, mas é bom a gente reforçar que nós somos seres espirituais temporariamente numa experiência física. Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, do André Luiz, ele vai dizer para o André o seguinte, até aquele momento, aí já no século XX, ele diz, até hoje, ninguém ainda se atreveu a dizer onde termina espírito e começa a matéria. Não são coisas separadinhas, assim, com uma linha. Aqui está o espírito, aqui está o corpo. Não existe isso para seres que estão encarnados. Nós somos um todo, bem acoplado, através do perispírito. Então, esse tipo de ocorrência, claro que eu quero fazer alguns destaques aí na fala do Fernando, porque ele trouxe, eu já estava aqui, fala na Ivone Pereira, eu já estava aqui por dentro, porque é nossa amada Ivone, a vida dela é um livro aberto ao estudo de fenômenos. Não só a obra dela, a vida dela. Com 29 dias, o Fernando só não precisou, mas eu, como já li tanto a história dela, eu tenho coisa que eu sei decorada. Então, com 29 dias de nascida, noite de Natal, família comemorando o Natal com o caixãozinho dela, porque já dada como morta a bebê. A mãe fazendo promessa, encomendando para Nossa Senhora, e ela retomou a vida e veio desencarnar no ano de 84, da nossa era do século XX. Ela nasceu no ano de 1900, desencarnou no ano de 1984, portanto, viveu 84 anos. E a catalepsia, essa morte aparente, por efeito magnético, tudo isso a Ivone viveu. A catalepsia foi companheira de vida dela durante toda a longa existência dos seus 84 anos, com a obra mediúnica fenomenal, da qual se destaca uma das principais obras da doutrina espírita e da vida dela, com certeza, Memórias de um Suicida. Todo mundo aqui, mesmo que não tenha lido, ouviu falar. E estudando o suicídio, que a própria Ivone é ex-suicida, ela foi suicida em vidas anteriores, ela esteve envolvida com o suicídio de pessoas que ela ludibriou, que ela enganou, que ela traiu e que se suicidaram, não suportaram a traição. É através do suicídio que nós vamos entender o traumatismo que muitas vezes vai dar causa a que você traga essa propensão. Aí o Fernando trouxe o caso da moça, a mocinha jovem, que tomando passe, olha que situação. A pessoa vai tomar passe para sair bem, sai sem andar. A nossa cara ia no chão. Porque se você está dando passe numa pessoa, para a pessoa sair boa, a pessoa não levanta, como é que pode? A gente ia dizer, tira esse passista daí, esse médico está obsidiado, que ele está jogando obsessões para a pessoa, né? Não pode dar passe. Mas não é isso, né? Pelo menos a gente entende que não. Hoje, com essa lição, vamos entender algumas coisas, né? Por isso que eu estou fazendo questão de fazer essa fala
não é complementando, mas é fazendo um suplemento, não é complemento, mas eu quero esticar um pouquinho, que é um conhecimento mais específico, mas eu, como gosto muito da Ivone, já li, reli várias vezes, então eu quero acrescentar, trazendo esse exemplo que a gente tem dentro da doutrina espírita. Muitas vezes não é só o suicídio, mas o suicídio em existências anteriores pode dar causa a esse tipo de desordem, a esse tipo de traumatismo no perispírito, que vai fazer com que a pessoa, nessa encarnação, tenha uma propensão. Então, quando essa moça, essa jovem que o Fernando se referiu, recebeu o passe, recebeu a ação magnética, ela com facilidade se desprendeu parcialmente. Então, perdeu o controle sobre os membros inferiores. A Ivone também passava sobre isso, com um espírito que a amava muito. Foi o grande amor das encarnações anteriores, o Roberto de Canaleiras, que foi o Luiz de Narbonne, nas Voragens do Pecado, foi o Henri Lumière, no Cavaleiro de Lumière, e foi o Arthur do Drama da Bretanha, a trilogia mediúnica da Ivone. Então, esse espírito a acompanhou durante a existência, foi o amor dessas existências passadas, porque nesses 3 livros a própria Ivone reaparece reencarnada, mostrando o passado dela, de mulher que foi folgazã, né, um tanto leviana e suicida, né? Então, ali vai mostrar uma problemática moral. Por isso que eu comecei fazendo essa chamada. O espiritismo é ciência, filosofia e religião, porque a gente está estudando a parte científica estreitamente indissociável da parte moral. Então, ninguém nasce com essa propensão para a catalepsia sem ter antecedentes, porque não é uma situação natural, não é uma situação, é comum, mas não é saudável. Não é o que se espera de uma encarnação saudável, com tudo em ordem, nossas vibrações em ordem. Então, nós temos antecedentes morais que deram causa. Fernando trouxe aí o caso Antoine B., que está no céu e inferno, que enterrou a mulher viva. Depois, ele próprio foi enterrado vivo, mas não houve ninguém que teve que se incriminar, porque as leis de Deus são magnânimas, então não precisa uma pessoa se incriminar para ir a outra resgatar. Não, ele resgatou sem que ninguém internou ele vivo de propósito, então ninguém ficou culpado por esse resgate que ele pôde, então, assim, fazer. E a Ivone, como eu ia dizendo, esse espírito que ela muito amava e que a amava, fazia essa intervenção magnética, que suscitou aí essa questão, Fernando, mas que magnético. Olha aí, Fernando, para nós, né? Olha aí. Então, o Roberto de Canaleiras fazia como se fosse um passe, fazia ali uma transferência magnética, tirava a Ivone do corpo parcialmente, né, aquela emancipação parcial, ela já tinha essa tendência, então ela entrava em sono cataléptico por efeito magnético desse espírito, que a amava muito, um espírito trabalhador, mas ainda era um espírito mediano. Então, um dia ele levou ela para uma excursão no plano espiritual, para os seus colóquios, onde eles conversavam e falavam, faziam planos e avaliavam o que tinham feito, e quando retornou, ela não conseguiu reassumir o corpo físico. E agora? Questão 442 do Livro dos Espíritos diz que a gente pode chegar ao desencarne se não conseguir reassumir. Isso é uma possibilidade. E os dois ficaram desesperados, aí o Roberto, que era um espírito já com algumas conquistas, começou a orar. Aparece um grande benfeitor de todos nós, não só da Ivone, Bezerra de Menezes. E ela disse que viu aquele espírito doce do médico Bezerra de Menezes, quase irritado, quase dando assim uma bronca no Roberto. Ela disse que via ele movimentando o dedo assim, sendo um tanto quanto enérgico, e o Roberto de cabeça baixa, e o doutor Bezerra de Menezes colocou a mão direita ou a esquerda, agora não vou saber, sobre a cabeça dela do perispírito e a cabeça da Ivone do corpo físico. E fez ali a religação para que ela pudesse reassumir o seu corpo, os movimentos, as funções vitais.
E daquele pito em diante, o Roberto nunca mais provocou o efeito catalético por intervenção magnética. Então, nós estamos vendo que esse estudo de hoje tem várias ramificações. Eu sei que esse é o momento do comentário, eu estou tomando um pouquinho de tempo, quase fazendo uma outra palestra, mas é porque é um tema muito específico, né? É um tema que tem muitos detalhes e que a gente tem na literatura espírita meios de aprofundar isso aí. Para a gente não ficar e afastar de uma vez por todas qualquer ideia de misticismo. A gente pode ir a um centro tomar um passe e não levantar, e não conseguir andar. E vale a pena uma investigação, vale a pena a gente saber que o passe de dispersão é o ideal numa situação como essa. Tudo isso o Fernando orientou, eu quis trazer alguns exemplos que a gente tem nos livros, que a gente pode se instruir, de modo que a gente não fantasie, porque não precisa a gente fantasiar, uma vez que o Espiritismo tirou o véu. É o lado científico e maravilhoso dessa doutrina, mas que mostra, sim, que os nossos atos morais têm consequências, nessa existência ou em outras. Então, eu fazendo essas ressalvas, que eu já até me alonguei um pouco, peço que me perdoem, mas porque esse tema de hoje é um pouquinho mais, assim, mais cheio de detalhes, né? Então, eu quis trazer um pouco, assim, de casos ilustrativos, né? Para a gente não ficar, assim, só com essas 3 perguntas, que foi o que incumbiu o Fernando, mas ele não tem culpa, ele está certo, ele fez a lição direitinho, mas então a gente está ilustrando. Então, agora, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir, então, os microfones, que vocês trouxessem as dúvidas, as inquietações, as experiências. Eu já vi que alguns escreveram aí no chat que tem a catalepsia do sono, eu também tenho, mas não vou contar, que eu vou deixar. Isso aí é uma coisa bem interessante, eu teria que ter até mais tempo. Mas eu queria que os irmãos, então, usassem agora o nosso tempo que a gente tem para trazer, então, aí seus comentários que tenham, ou até perguntas que queiram fazer. Não que a gente vá saber, mas tragam as perguntas, vamos refletir, né? Que não tem professor de espiritismo. Então, vamos perguntar, a gente tenta... aí de alguma forma, né? Ó, a Sandra abrindo aqui. Boa noite, Sandra, bem-vinda. Sandra, não, perdão, é Graça. Desculpa, falei Sandra. É Graça, Graça lá de Campos. Oi. Oi, Graça. Eu não sei bem se é o caso, né? Eu acho que eu já até relatei aqui nos nossos estudos. Eu dormindo, de repente eu quero acordar, eu tenho noção de qualquer barulho à minha volta, qualquer ruído, só eu não consigo acordar. Eu não consigo, minha mão não. Eu penso que a minha mão vai chegar no meu olho para tentar abrir a pálpebra, mas eu não consigo. Aí parece que. Aí eu fico com medo de continuar dormindo, né? E fica sempre um barulho na minha cabeça, como se fosse um motor. Motor, assim, uma coisa leve, não é nada. Sempre uma coisa assim. Depois eu pego no sono e eu não consigo conter meu medo, né? E depois eu acordo normal. Eu já tive muito isso, hoje em dia eu tenho bem menos. E na época foi dito através de um eletroencefalograma que era disritmia. Aí depois eu na faculdade descobri que disritmia é epilepsia de pequeno mal. E eu nunca tive realmente a resposta disso, né? Não sei também se é o caso que ele estava explicando. Essa é uma dúvida, né? Obrigado, Maria das Graças. Eu acho que isso tem a ver com o que eles chamam hoje, né, dessa catalepsia projetada, ou projetiva, melhor dizendo, projetiva, que é essa do sono, né? Então, eles não têm até hoje uma explicação, né? Quer dizer, eles vão dando esses nomes novos, né? Como você acabou de falar agora, epilepsia... Como é que foi que você disse? Epilepsia de pequeno mal, né? Pequeno mal. A chamada disritmia. Disritmia, Então, eles vão encontrando, eles vão pesquisando, vão tentando encontrar, né? Mas isso não tem ainda do ponto de vista científico, eles não têm uma resposta definitiva, né? E eles não sabem explicar mesmo. Agora, é interessante isso que a Jaqueline veio trazendo, porque, de fato, tem essas
implicações todas, né? Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, talvez a gente tenha, né, mais informações, porque de fato tem essas situações. Por que algumas pessoas têm mais predisposição para ter esse tipo de insensibilidade ou de não controle, né, parcial, ou, e muitas vezes eventual, né? Também não é sempre, né? Então, é o que ela falou muito bem, uma predisposição que algumas pessoas têm que outras não têm. E a questão é como é que a gente vai aprendendo também a lidar com isso, que a grande questão é essa, né? Quer dizer, até para além de saber por quê, é como que a gente lida. Porque é assustador, né? Eu imagino que seja assustador você querer se acordar e se perceber, né? Você deu o teu relato, sua experiência, você querendo, né? Vendo com quase a mão, querendo tocar, mas não vai, não obedece. Deve dar um nervoso mesmo, né? Então, e a gente não está preparado para isso, porque a gente não se dá conta de que a gente não é só aquele corpo, tem uma outra coisa, tem uma ligação ali, e que nessas horas é que a gente se dá conta, realmente tem uma coisa além do que a gente consegue conceber. Mas a gente não tem treinamento, né? A gente não é formado para essas coisas. E às vezes só durante, você falou que depois de muito tempo foi passando, né? Não teve mais tanto hoje. Muita gente parece que consegue ter uma consciência na hora e consegue rezar, ou consegue pedir ajuda. Você vê no caso da que a Jaqueline contou, né, que o próprio Pedro Menezes teve que vir interferir, né, no caso da Ivone, né, pela ação do Roberto e tal. Então, quando é possível, né, porque às vezes a gente fica, né, complicado, na hora que é muito difícil, ficar com medo nisso tudo, é normal. Mas, eventualmente, talvez, uma das possibilidades, né, que a gente vê é a gente, de fato, pedir ajuda, porque a gente não está sozinho mesmo, né? E para a gente poder se ressenhorar daquilo, para a gente poder, de fato, voltar a ter a conexão, porque aí tem uma conexão que ela é perispiritual e ela é física também, né? O cérebro vai ter que voltar a dar a ordemzinha lá para as coisas voltarem a funcionar. A gente vai ter que se reconectar perispiriticamente ao próprio corpo físico. Quer dizer, não está desconectado totalmente, mas está parcialmente. Então, isso às vezes por prece, né? Oração, não consegue a gente na hora conseguir fazer, né? Porque a gente é outros 500, né? Porque falar é fácil, na hora deve ser realmente difícil. Tá bom, obrigado. Posso falar? Boa, Kátia, boa noite, claro. Obrigada, Graça. Desculpa aí que eu chamei. Boa noite. Era Graça. Boa noite, Kátia. Pode? Deve? Traz aí sua experiência. Tá me ouvindo bem? Ouve. Tá me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir, sim. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu já tive várias experiências e tenho até hoje várias experiências, tanto eu quanto meu filho. Mas uns dizem que é paralisia do sono, mas eu tenho também esse negócio de quando eu estou dormindo, querendo acordar, consciente de que eu estou dormindo. E eu já tive um encontro espiritual com uma cunhada desencarnada, onde ela pedia para eu ficar com ela, porque ela não queria ficar sozinha, e eu falava para ela que eu estava viva e eu tinha que seguir a minha vida. Só que eu tinha uma consciência tão grande ali no momento que eu fiz a oração da prece de Cáritas sem saber nunca. Não sabia nem como fazer essa prece. E do sono eu fiz. Entendeu? Depois eu fui descobrir que era a prece todinha. E justamente isso aconteceu 2h15 da tarde. Foi na hora que eu ouvi a prece da Nossa Senhora todos os dias. Eu fazia essa prece. E na mesma hora eu pedi a ela para ela interceder, porque eu tinha que voltar para o meu corpo. Eu não estava morta. Eu não falava desencarnada, eu falava morta. Eu falava, eu tô viva, eu quero voltar. Você tem que seguir a sua jornada. E nisso, alguma coisa levou ela. E eu consegui voltar. Só que quando eu voltei, eu mal conseguia ficar em pé. O meu corpo ficou muito ruim, eu me sentia assim muito mal. Houve pessoas que me explicou de uma maneira diferente, falou que se eu não conseguisse acordar, eu ia desencarnar. Se eu não conseguisse sair daquela situação, tanto que eu saí muito ruim.
Então, esses episódios não foram uma nem duas, eu tenho muitos episódios, principalmente esse que ela citou aí, e a minha filha foi diagnosticada com epilepsia pequeno-mal, a minha filha mais velha. Epilepsia pequeno-mal, ela não é considerada disritmia, ela é considerada uma dos 300 e poucos tipos de epilepsia, que a minha filha tem ausências. Só que minha filha tem visitas espirituais que ela faz durante o sono e durante a ausência. As ausências dela duram segundos. Ela está conversando com você, de repente ela para, fica com os olhos abertos, olhando para você, dura 5 segundos no máximo. Ela faz tratamento neurológico. Sendo que ela teve, no consultório que ela trabalha, entre uma entrada e saída de um paciente, ela disse que teve uma ausência, e nessa ausência ela se encontrou com meu pai e minha mãe no plano espiritual, que ela sempre encontra em sonho. Dessa vez ela encontrou pela ausência. E a minha filha, quando foi descoberta a epilepsia, e ela, nessa ausência, ela ficou 15 minutos no plano espiritual. Ela disse que não tem noção de tempo, mas que não durou segundos, durou minutos, muitos minutos, porque foram muitas conversas, sendo que a ausência dela dura só 5 segundos, no máximo. Quer dizer que lá a gente não tem noção de tempo. Então, só que minha filha não aceita, não gosta desse lado, né? É muito difícil implantar essa parte nela. E outra coisa, uma coisa que eu tenho muita dúvida, que eu queria perguntar a ele, que ele foi muito esclarecedor nos estudos dele, é sobre a minha filha, quando tinha muitos episódios no começo, quando foi descoberta a doença com 11 anos, a minha filha, ela até hoje, ela muitas vezes ela caía desmaiada, como ela caiu até há pouco tempo, ela caiu desmaiada, só que ela toma remédio, ela faz tudo, mas ela cai desmaiada e ela fica com afeição catavérica, ela parece que está morta. Você não vê respiração, a minha filha é asmática, grave, gravíssima, que depende de uma medicação super cara. A minha filha tem uma mediunidade muito, muito forte, eu considero assim, porque a minha filha tem visitas no plano espiritual, ela tem visões, né, como eu tenho também, mas minha filha não aceita, não aceita. A tua pergunta... Esse é o problema. Seria o quê, Kátia? A tua pergunta? Seria se esse estado que ela teve dos desmaios seria considerado a letargia, ou a catalepsia, no caso, não sei. Certo. Porque ela ficava com a pele assim, parecendo catavérica, parecia que estava morta. Uhum. Eu acho que se encaixa perfeitamente, né? Fernando, dentro disso que você leu, né, que você estudou, o que você poderia dizer para nós, talvez, aí, uma orientação, né? Não é isso, eu acho que você está dizendo, primeiro, se ela, tanto no caso da ausência, né, quanto no caso dessas coisas que são mais prolongadas, ela perde todo o controle, todo o movimento, né? E por vezes tem essa aparência de morte. Então, acho que tem tudo a ver, sim. Dentro desse linguajar nosso, foi uma situação de catalepsia ou de letargia, na maneira como Kardec falava lá no século XIX, né? Mas hoje em dia, para a gente, o termo é mais catalepsia. Tem tudo a ver. Agora, muito interessante, porque esse caso está contando, Kátia, tem muito a ver com essa ideia que Kardec teve, né, de colocar esse tema dentro da ideia de emancipação da alma. Quer dizer, ela tinha toda a condição de, no meio dessas ausências, no meio desses desligamentos temporários, né, dessas perdas temporárias de movimento, ela ter, de fato, contato, ou seja, o espírito se emancipava do corpo. Ele iria para fora do corpo, tinha essa vivência toda,
E aí, claro, o corpo que ficava numa condição específica, né, mas desse que a gente está chamando de cataléptica, né, ou que alguns hoje se chama de epilepsia de pequeno... Eu não guardei o nome desse negócio. Epilepsia de pequeno mal. De pequeno mal, isso. O nome é interessante. Então, que no caso como diagnosticava como se falava Kardec no século XIX, lá atrás, dos espíritos, é isso, dava essa aparência mesmo, né? Agora, por que fica essa aparência? Acho que a desconexão talvez seja de ordem tão forte, né? Por isso que é uma coisa muito específica, né? Um caso muito específico. Porque tem gente que se desdobra e não fica com aparência cataléptica. É um desdobramento, a dupla vista. Você tem essa emancipação também, não tem, o corpo não fica nessa condição de quase morte, de aparente morte, né? Então, a catalepsia... Não, mas isso é só quando ela desmaia. Sim, então. Mas mesmo assim, nesse caso, é uma situação muito específica, né? Porque é o que dá, de fato, a noção de que há uma desconexão muito forte. Agora, por quê? Que materialmente, vamos dizer isso, neurologicamente, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas espiritualmente, que é onde as coisas de fato acontecem, né? Alguma explicação vai ter aí. Por que no caso dela, né, especificamente, seja no desmaio, seja nas leves ausências, por que essa desconexão é capaz de produzir um efeito tão profundo no corpo dela? Né? E outra coisa, só para complementar, ela toma agora a medicação no máximo e a doutora já tem dúvidas de que seja epilepsia pequeno mal, porque o cérebro dela, a doutora não consegue explicar por que ela continua tendo as ausências e agora ela está começando a aceitar o fato de que realmente ela viaja, porque ela disse que ela detalha todo o ambiente que ela fica com meu pai e a minha mãe, ela detalha tudo que tem à volta dela, ela detalha, fala que é um escampado, um lugar muito bonito. Quando ela não encontra só com meu pai e minha mãe, ela encontra com os outros parentes, que são a minha cunhada, as minhas tias, que são irmãs do meu pai, sendo que minha mãe e meu pai eram muito ligadas à minha filha. E todas as vezes que minha filha está em muitas atribulações, a minha filha tem esses desdobramentos. Então. Só que ela agora está mais interessada porque está sendo uma coisa muito presente. Assim, está sendo muito... como é que se diz, meu Deus? Contínua, está acontecendo muito, entendeu? Mais intensa, né? Tá me assustando um pouco, mas aí eu conversei com o seu André, entendeu? Ele me explicou algumas coisas, eu fiquei mais tranquila. Mas, enfim, eu queria muito que ela estudasse, né? Vai estudando você mesma por enquanto, né? Porque quando o próprio às vezes não quer, alguém na família precisa ser esse membro, né? Que vai começar a entabular aí o estudo, né? Para poder saber como vai se conduzir e até para trazer para dentro do lar essa noção, né? Essa noção de evangelho, essa noção de reforma íntima, né? Esse aspecto moral, esse aspecto espiritual. Se tiver alguém no lar que possa ir contemplando essa parte, é um ganho já bastante significativo, né? Pelas vibrações que você pode promover aí através do evangelho. Não há a menor dúvida quanto a isso. Eu acho que teu caso, esse que você trouxe, com bastante até detalhe, a gente agradece você partilhar a tua história. Eu acho que serviu para todos nós aqui que estamos ouvindo, assim, desdobrarmos, né, esse entendimento de que atinge realmente o espírito, os atos morais, as decisões morais, perispírito, onde isso se imprime, e o corpo físico que vai receber toda a influenciação para ser formado e aí trazer aí as suas predisposições, né? E é importante entrar a medicina, que a medicina restabelecendo o corpo vai ajudando o perispírito também a se restabelecer. Agora, os atos morais realmente é que podem trazer, mesmo que a longo prazo, né, o reequilíbrio dessa alma perante a própria consciência, né, perante a Deus. E aí, pelo menos, agora, para Obrigada.
para a Kátia e até para todos que nos ouvem, né? Eu particularmente, além do que está no Livro dos Espíritos e no Céu e Inferno, eu gostaria de sugerir, como leitura pessoal dentro da doutrina, eu sugeriria toda a obra da Ivone. Você só tem a ganhar. Mas numa busca mais imediata por esse tema, recordações da mediunidade. Você vai ter você, Kátia, e outros que tiverem interesse no tema, recordações da mediunidade. Você vai ter ali um retrato, ali um diagnóstico de todo esse drama, né, que envolve essa questão da catalepsia. Eu como espírita, como leitora, recomendo a você que está com essa situação na família, como espírita, você ter essa dimensão. E recomendo a todos que queiram, né, aprofundar o tema. Além da codificação, as obras auxiliares, e essa da Ivone, porque a própria Ivone teve a problemática nela, e foi um grande médium, como todos nós sabemos, né, uma trabalhadora, trouxe aí os livros, mas a catalepsia acompanhou-a por toda a vida, desde quando ela tinha 29 dias de nascida. E isso era devido aos antecedentes reencarnatórios, tá? Vou passar mais uma vez a bola aí para o Fernando, que a gente hoje está costurando assim, que realmente é um tema. Eu não sei eu sei que o horário está se esgotando, mas talvez pelo tema ser assim um pouco mais palpitante, né? Não sei se mais algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, ou trazer assim alguma dúvida, né? Ou até alguma sugestão de leitura que pudesse somar aí com esse nosso tema, né? Se alguém quiser deixar aí mais uma contribuição para nós, é bem-vinda. Não? Eu acho que o pessoal ficou profundamente meditativo aí com esse assunto, não é para menos, né? É um assunto muito sério, mas que nós espíritas estamos... Acho que alguém abriu aí. Ô, Jaqueline. Oi, querida. Me fala o nome do livro aí que você falou dos médicos para eu comprar. Isso, esse livro. É o livro da Ivone do Amaral Pereira. Ivone não, o outro. Isso. Não, o outro. Então, deixa eu recapitular, então. O livro da mediunidade. Isso, é o da Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. É da Ivone, recordações? É da Ivone. Que são as recordações dela própria. Recordações da mediunidade. Isso aí. São recordações da Ivone Pereira. Tá. Que são recordações dela própria, né? A escrita foi orientada por Bezerra de Menezes, mas a escrita é dela, é calcada na experiência dela. O Bezerra de Menezes, claro, fez aí o recorte aí doutrinário, né? Para que o livro fosse útil para estudo. Mas eu recomendo, assim, com muita ênfase, né? Que quem tiver esse problema em casa, tiver curiosidade ou tiver necessidade de entender mais, busque esse livro. Busque esse livro, vai ler com calma, atentamente, porque tem muita coisa ali para poder te ajudar. Te ajudar, você ter calma e ter uma visão, né? Uma visão melhor, né? Maior, melhor. Eu acho que as pessoas realmente estão reflexivas, né? Estou vendo aí o silêncio, mas eu creio que o pessoal acompanhou aí esse tema, que exige um pouquinho mais de nós, né? Mas, então, se não tiver mais ninguém, eu, nesse momento, vou devolver a palavra ao Fernando, que nos trouxe aí, levantou essa bola, né? A convite aí da casa, mas ele trouxe aí, cumpriu aí muito bem o seu papel. E, Fernando, suas considerações finais, se desejar, depois a gente passa a palavra a Elisete para poder conduzir a nossa prece e irradiações, tá, Fernando? Eu queria só no finalzinho, acho que voltar para a Kátia, para dizer o seguinte, Kátia, que nada acontece por acaso, né? Eu acho que cada um desperta para a vida espiritual de um jeito. Você vê essa situação dela, né? Ela tem toda essa experiência, sua filha, e ainda resiste, luta, né? Porque é um medo que dá nas pessoas, né? Isso é muito comum. Mas você vê que ela de tanto já vê isso, de tanto já... E é uma maneira muito abençoada, né? Porque ela vai encontrar pessoas queridas, olha que bênção.
quem sabe, né, dessa maneira, ela não vá aceitando aos pouquinhos. Então, acho que, sabe, você estimula a ela refletir. O tempo dela, eu acho que ela vai começando a se interessar. De repente, você lê o livro antes, de repente, você não quer ler, minha filha? Você, né? Vai assim. E acho que nada por acaso, acho que é isso. Cada uma vem de um jeito para ser tocada de um jeito, pode ser que a maneira dela de ser tocada seja passando dessa forma por esse tipo de situação. E isso é o objetivo, né? Kardec, quando levanta essas questões todas nesse capítulo inteiro, que é da emancipação da alma, é para provar que existe vida após a morte, que não existe só o corpo. Esse é o objetivo. E o caso que a Kátia está contando é exatamente isso. Olha como é que, de fato, é uma possibilidade de se despertar, né, para a realidade do espírito. Então, é muito bonito esse caso. É difícil, né, é dolorido às vezes, né, preocupante, mas é muito bonito. Então, acho que a gente deve também, sabe, agradecer. E que bom que pelo menos ela está indo ver gente legal, né? Gente conhecida, gente querida, né? Podia ser outras coisas. Deixa eu abrir aqui. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Fernando, pelas suas palavras. É isso, fica o estímulo aí. Tudo que Deus proporciona é para o nosso bem, realmente. O Fernando finalizou aí. É para a gente guardar no coração. Cada um tem a sua forma de despertar. E para ela pode ser que seja por esse caminho, né? Então, em tudo dai graça, como ele falou, vamos agradecer. E esse realmente é o momento em que nós agradecemos a todos pela presença, a todas as casas aqui reunidas, a toda a espiritualidade amiga, a todos os companheiros que tiraram essa uma horinha para a gente poder realizar o nosso encontro. Te agradecemos, Fernando, não só a ti, como a teu mentor espiritual também, que foi uma contribuição a todos nós, a todos que nos ouvem. E vamos realmente, então, nesse momento, fazer a nossa prece de encerramento, lembrando a todos que esse momento de prece é também momento de irradiação, por isso é um pouquinho mais longa do que seria uma prece simples. As irradiações são o passe, né? Irradiações à distância são equivalentes dos passes. Então, vamos nos colocar receptivos para recebermos aquilo que necessitamos para o nosso refazimento físico, espiritual. Vamos também lembrar daqueles nomes, né, de enfermos, desencarnados que passam pela nossa lembrança. De uma forma geral, pedimos por toda a humanidade, que somos uma família só, especialmente por aqueles que têm desencarnado nesse momento, talvez ainda despreparados para essa nova vida. Pedimos por aqueles que não tenham quem peçam por eles na Terra, também enfermos, enfim, todos aqueles que passam por alguma forma de expiações mais ásperas. Mas, como Jesus nos ensinou, vamos também envolver aqueles que são, muitas vezes, o motivo da lágrima, o motivo da tristeza, o motivo da dor. Aqueles irmãos ainda inconscientes de si mesmos, que erguem a mão para o seu irmão, os violentos, os agressivos, os agressores, os transgressores, os trânsfugas da lei, de um modo geral. Então, que nosso pensamento possa abarcar a todos. E agora, com os nossos pensamentos unidos, vamos então acompanhar a voz da nossa irmã Elisete, que será então a portadora da palavra da nossa rogativa final. Graças a Deus, Elisete. Através do nosso irmão, que nos despertou fatos que normalmente acontecem com a maioria das pessoas, que todos somos médios. Por isso, Senhor Deus, só queremos agradecer pelos seus ensinamentos, por esse momento de harmonia, vibrações que nos fazem felizes, um momento tão complexo da humanidade. Queremos que a nossa gratidão, Senhor, seja manifestada através de cada expressão do nosso ser, particularmente neste momento, Senhor,
em que os corações unidos, uma grande conferência das casas espíritas que convergem as suas emoções mais cristalinas para fazer com que momentos de terapia ou passe convencional, no caso espiritual, através da oração que acalenta os corações, possamos transmitir aquilo que cada coração aqui reunido, de encarnado ou desencarnados, principalmente por esses espíritos enviados por Deus através de Jesus, possamos sentir vibrações de amor, de luz, de sabedoria, que possam em todos nós, encarnados, desencarnados, fazendo sentir a terapia do amor de Deus, de Jesus, em cada um de nós. E como cada um de nós somos fonte do amor de Deus, pensamos nos entes queridos, irradiamos para os nossos amigos, para todos aqueles que estão hospitalizados, os presídios, os asilos, os orfanatos. Enfim, para cada casa em que houver necessidade, o fortalecimento da fé, do amor e da justiça divina, possam encontrar os corações dos espíritos receptivos com o grande amor de Deus, com o grande amor de Jesus. Ó Senhor Deus, queremos nesse momento abençoar também a todos aqueles que aniversariam, aniversariarão nesta semana, anterior, assim no mês de março. Eu queria citar o nome de uma querida nossa, do Gabriel, nossa irmã Aida, que fez 88 anos ontem. Para nós é grande a alegria de ela pertencer ao nosso grupo. Sinta-se também aquele que fez aniversário neste mês, receber uma fatia dessa alegria que sentimos com a nossa irmã. O Pai, é tantos a pedir, mas queremos agradecer, Senhor, por nos ter dado e nos estar dando essa firmeza de que Jesus está no nosso planeta Terra, sustentando-nos para que possamos, com a misericórdia de Deus, vencer esse momento complexo da humanidade. Jesus amado, mais uma vez, repetimos em coro aquilo que o Senhor Jesus falou no momento da sua crucificação, mas com o poder de Jesus, o amor de Deus, nos unamos para pedir por essa nuvem, esse vírus que está envolvendo a terra. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda também continuamos na mesma situação. Por isso, Senhor, coloque cada um de nós a misericórdia, o amor, a justiça. Obrigada a todos aqui que participaram. Para nós é uma grande festa. E que todos possam participar da festa com Jesus. A festa do amor de Deus. Sejamos gratos sempre ao Senhor Deus por essa união espiritual de tantas casas que fortalecem a mensagem deixada pelo nosso irmão Kardec e pela sedimentação firme da Boa Nova
de Jesus. Graças a Deus, muita luz para todos. Então, meus irmãos, Fernando, mais uma vez, obrigada. Volte sempre aqui para cooperar conosco. E boa noite a todos, boa semana, aquela despedida, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Com Deus. Hoje eu cheguei atrasado, mas cheguei. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Até quarta. Até quarta. Pra quem é de quarta, é isso aí. Estou esperando vocês lá. Boa noite, boa semana. A Principalmente palestrante, a nós temos a Jaqueline, né? Pois é, principalmente a Jaqueline. Posso nem esquecer. Oi, Irani. Tudo bem, Irani? Boa noite a todos. Uma ótima semana para todos nós. Boa noite. Abraço. Obrigada. Um abraço.